Deixe compartilhar a tela aqui com vocês. Hoje nós vamos falar de liberdade condicional. Não é a música, hein? Aquela música terrível. Vamos... Sim. Vamos falar de liberdade condicional de verdade. Aí no final da aula a gente vai falar de alguns benefícios aqui, vamos fazer uma mistura entre eles para ver se a gente consegue identificar cada um deles. Dá uma olhada se você consegue enxergar minha tela aqui escrito livramento condicional e os artiguinhos embaixo. Tá dando para ver? Tô vendo. Ah, então maravilha. Vamos lá. Deixa eu só me certificar que estou gravando. É um pesadelo depois de dar aula ver que não gravou, mas graças a Deus não aconteceu nenhuma vez. É um medo, meu Deus. Vocês fizeram, gente, as atividades que estão lá no AVA para vocês? Amanhã é o último dia. Eu fiz. Beleza, beleza. Ótimo, que eu preciso avaliar vocês. Vamos lá, então. Bom dia de novo. Vamos passar, então, ao assunto do dia. Livramento condicional. Na aula passada, nós estudamos o sursi, suspensão condicional da pena. Agora, o livramento condicional. Vamos estudar o comecinho, as diferenças entre os dois e vamos rememorar o instituto da aula passada, que é um instituto super importante. O sursi sempre vai aparecer para a gente aferir se a pessoa faz jus ao sursi ou não, porque ele é feito na hora da sentença, então ele é muito importante para nós. O livramento condicional, ele também é um instituto importante, porém ele não é tão importante nas provas, porque trata-se de um instituto até um pouco ultrapassado, e ele vai ser verificado depois do início da execução da pena. A pessoa já está cumprindo pelo menos um pouco da pena, ela já está cumprindo, então já teve condenação, já foi recolhido, e depois de um período é que o juiz das execuções, não é mais o juiz sentenciante e nem o tribunal, que vai aferir se essa pessoa faz direito ou não, faz jus ou não, tem direito ou não ao livramento condicional. Aí depois a gente vai falar, poxa, livramento condicional, suspensão condicional da pena e liberdade provisória, olha só, pessoal, 3 institutos diferentes. Vamos então, no começo aqui, já deixar bem claro que liberdade provisória é uma coisa, livramento condicional é outra. A liberdade provisória é aquela em que a pessoa foi presa em flagrante, o flagrante é válido, porém ele não tem os requisitos da prisão preventiva. Ele não precisa ficar preso preventivamente. Então o juiz dá a liberdade provisória, provisória. Flagrante, liberdade provisória. E ainda não teve julgamento, o processo só está se iniciando, às vezes está na fase lá do inquérito ainda, né? Imagina, nem começou. Agora, a liberdade condicional, aí essa é diferente. Essa eu já pressuponho uma sentença, uma condenação. A regra é que já tenha sentença, já tenha condenação, e a pessoa já esteja cumprindo pena. Existe livramento condicional para o preso provisório? Existe sim, todos os benefícios vão atingir tanto o condenado definitivo como o preso provisório. Porém, a regra é que o livramento condicional ocorra após o trânsito em julgado. Mas vamos, passados essa primeira diferenciação, liberdade provisória de liberdade condicional, vamos então ver o que é esse instituto. Trago para vocês aqui que existe previsão legal desse instituto em 3 diplomas legais diferentes. Olha só, eu tenho do artigo 83 ao artigo 90 do Código Penal, está tratando dele, e teve uma reforma com o pacote anticrime em 2019. Então, teve uma alteraçãozinha aqui.
No artigo 131 a 146 da Lei de Execuções Penais, também tem a parte do livramento condicional, explicando como que funciona lá dentro da execução, até porque o livramento condicional vai passar pela execução da pena. E no CPP, também no Código de Processo Penal, lá do artigo 710 a 733, também existe menção ao livramento condicional. Então, a parte material e a parte processual estão presentes, além da parte administrativa. Eu, então, condensei para vocês aqui, fiz um resumo para a aula de hoje, das principais partes do livramento condicional que estão em vigor, né? Quando vocês forem dar uma estudada nos outros artigos de lei, vocês vão verificar algumas coisas diferentes. Porém, com as alterações da lei, o que trouxe de bom é o que vai estar vigente para o réu, né? A parte que eu trouxe aqui para vocês, esse resumo que eu trouxe para vocês é a parte que está em vigência. Temos algumas coisas lá no CPP que não estão em vigência. Então, trouxe a parte vigente aqui para vocês. Vamos começar aqui com a nossa fala? O que é o livramento condicional? Aí eu coloquei aqui para vocês um conceito. O livramento condicional é uma forma de antecipação da liberdade do condenado antes do término do cumprimento da pena. O inquérito, não sei porque eu estou falando inquérito, gente, desculpa. O livramento condicional é um benefício, então, de antecipação da liberdade. A pessoa já está cumprindo pena, nós vamos ver os requisitos daqui a pouco. A pessoa já está cumprindo pena, ela está lá em regime fechado, em regime semiaberto, regime aberto. E aí, se ela fizer jus ao livramento condicional, o juiz, então, vai dar para ela esse benefício, porém, igualzinho o sursi, ela vai ter que atender algumas condições, ela vai ter que ter algumas condições, e se ela cumprir todas essas condições, o tempo que falta para ela cumprir vai ser cumprido fora, vai ser cumprido fora do estabelecimento prisional, desde que ela cumpra as condições estabelecidas pelo juízo. O livramento condicional é bom para o preso? Ele gosta? Não, pessoal. O preso não gosta de livramento condicional. E não gosta por quê? Olha só, vamos pensar que faltam 3 anos para extinguir a punição dessa pessoa. 3 anos. Então, o juiz dá um livramento condicional e durante 3 anos ele vai ficar na rua cumprindo as condições estabelecidas. Se houver uma causa de revogação obrigatória, veio uma sentença de um crime que ele praticou, ele perde esse período que ele ficou na rua. Vamos supor, faltam 3 anos no meu exemplo, ele volta, é revogado o benefício, e esses 3 anos que faltavam a cumprir, a hora que ele foi solto em livramento condicional, permanece para ele cumprir lá. Diferente, pessoal, da progressão de regime. Vamos lembrar que, mesmo a pessoa estando na rua com progressão de regime, a pena que ele cumpriu fora do estabelecimento é contabilizada, no livramento não. É como se, nós vamos ver o artigo de lei aqui, mas é como se dissesse, você traiu o juízo. Você traiu o juízo que te deu esse benefício, agora você vai voltar e vai cumprir o tempo que voltava para você. Então, o preso não gosta muito desse livramento condicional aqui, não. Se for para escolher entre progredir de regime e livramento condicional, ele prefere muito mais progredir de regime, sem dúvida nenhuma. Aí, qual que é o período de prova? Na aula passada nós estudamos que a depender do período de prova, a depender do tipo de suspensão condicional da pena, tem um período de prova determinado na lei. Ele pode ser de 2 até 6 anos no sursi etário, no sursi humanitário. Aqui no livramento condicional, o período de prova vai ser o tanto de tempo que resta ele cumprir. Lembrando o que é período de prova? É o tempo que a pessoa fica solta, cumprindo as condições que o juiz determinar.
No sursi, então, pode ir de 2 a 4 no sursi simples ou sursi especial e de 4 a 6 no sursi etário ou humanitário. Aqui no livramento condicional, o período de prova vai ser o período que resta ele cumprir. Poxa, faltam 6 anos para ele cumprir? 6 anos de período de prova. Esse aqui é o livramento condicional. Se ele falhar nas condições no período de prova, volta e cumpre a pena como se não tivesse saído, a pena total. E para essa diferença ficar bem legal aqui para nós, eu trouxe para vocês um quadro diferenciando, e eu vou postar lá na área de vocês, tá? As diferenças e os pontos em comum. Eu ainda não postei, que eu fiz ontem à noite. A diferença e o ponto em comum entre o sursi e o livramento condicional. Desse lado aqui, os pontos em comum. O que tem em comum esses dois institutos aqui de benefícios penais? Primeiro, os destinatários. São os mesmos destinatários. Quem são eles? Os condenados à pena privativa de liberdade. Tanto no sursi como no livramento condicional, não abrangem as pessoas condenadas que tiveram a pena convertida em restritiva de direitos e nem pena de multa, só para pena privativa de liberdade. Então, os casos mais sérios. Requisitos legais. Também é um ponto em comum. Devem ser preenchidos pelo condenado. Só vai ter benefício tanto do sursi como do livramento condicional se o condenado preencher os requisitos legais. O número 3 aqui também é um benefício condicional. Isso significa ele tem que cumprir as condições necessárias que o juiz coloca ali na sentença para que ele possa ficar na rua com esse benefício, né? Lembrando que quando a gente fala suspensão condicional da pena, suspensão condicional da pena e livramento condicional, essas condições são impostas pelo juiz. Você não vai frequentar determinados lugares durante esse período de prova, você não pode sair no final de semana, tem que ficar recluso, não tem que prestar serviço à comunidade, enfim, o juiz vai estabelecer essas condições para a pessoa. Ele vai estar com uma liberdade, semi-liberdade, né? A gente, quando tem liberdade, pode fazer o que quiser. Essas pessoas não, elas estão sob o crivo do judiciário ali no período de prova, então elas precisam obedecer algumas condições. O nome já diz, né? Condições. Período de prova. O que é isso? O período de prova é aquele tempo em que a pessoa vai ficar com a sua liberdade vigiada, assistida. Inicia-se com a realização da audiência admonitória. O que é isso? Vamos lá. Nessa audiência, é uma audiência realizada pelo juiz, para que essas pessoas tenham ciência das condições. O juiz, então, chama essas pessoas, tanto do sursi como do livramento condicional, e explica a elas quais são as condições que elas devem respeitar. Explica direitinho para o réu, e ele, tudo bem, então eu não posso frequentar determinados lugares durante 3 anos, sim. Ele vai explicar. Essa admonitória significa assim, eu vou avisar você das condições que você tem que cumprir. Na prática, pessoal, muitas vezes essa audiência não existe. Ele vai lá no cartório e vai tomar ciência da realização dessas condições, né? O próprio cartorário vai ler para ele, olha, o senhor não pode frequentar determinados lugares, o senhor tem que vir aqui assinar a caderneta todo mês, mas de qualquer maneira, o importante é que essa pessoa saiba quais condições ele não pode deixar de cumprir, né? Seja pelo juiz, o ideal é que o juiz explique, ou seja por um serventuário da justiça, o ideal é que ele saiba o que ele não pode fazer. Finalidade, ainda em ponto em comum, a finalidade desse instituto é evitar a execução da pena privativa de liberdade. Quer afastar, então, a pessoa do cárcere.
porque a pena é baixinha, que é o caso do sursi, lembra? A pena até 2 anos, né? No caso do sursi. E na liberdade condicional, a pena é mais alta, porém, ele já cumpriu uma parte grande da pena. Então, esse final de pena, olha, faz parte do sistema progressivo. Como a pessoa já cumpriu determinado tempo de pena, é bom que ela já vá para esse benefício, já vá para a rua, porém, mantendo o senso de responsabilidade dela, sempre lembrando que se ele não cumprir as condições, ele vai retornar ao cárcere. Então, na verdade, o espírito desse instituto é uma preparação para a pessoa voltar à convivência. Agora, as diferenças entre um instituto e outro, é isso que mais pega, né, na hora que a gente vai estudar, a gente faz um estudo comparativo, né? Quais são as diferenças, então, entre a aula passada, o instituto da aula passada e o da aula de hoje? Diferenças. Na execução da pena. Não tem início a execução da pena. O que é execução da pena? Significa quando a pessoa vai começar a cumprir a pena. No primeiro caso, no sursi, nem chegou a executar a pena. Ela é suspensa antes da pessoa se recolher ao cárcere. No caso do livramento condicional, não. Ele já está cumprindo pena e esse benefício é posterior. No sursi anterior à execução, no livramento condicional é posterior. Então, vamos ver o que eu escrevi aqui. Execução da pena. Não tem início no sursi e no LC, que é o livramento condicional, o executado cumpre parte da pena. Também outra diferença, duração do período de prova. No sursi, pode ser de 2 a 6 anos, a depender da espécie. No livramento condicional, é o tempo de pena que resta a cumprir. Momento da concessão do benefício. Quando esse benefício é concedido? O sursi é concedido na sentença ou no acórdão. Ou seja, pessoal, é o juiz sentenciante quem vai dar esse benefício. É aquele que está aplicando a pena. Pode ser o próprio juiz de primeiro grau ou as partes não se conformando com a sentença, vai para o recurso e o tribunal concede o sursi. Então, é o juiz sentenciante ou o tribunal que está fixando a pena que vai conceder o sursi. No caso do livramento condicional, não é o juiz sentenciante, é o juiz das execuções penais. Então, esquece aqui, essa pessoa já está cumprindo a pena. Então, o juiz das execuções penais, quem vai conceder o benefício. Recurso cabível para não concessão. Tanto o livramento condicional como a suspensão condicional da pena é um direito subjetivo, do condenado, né? Ele faz jus, a lei está dizendo que ele tem esse direito, e se ele preenche os requisitos, a administração pública, o judiciário precisa dar para ele esse direito. E se não derem, o juiz simplesmente não dá e não fundamenta, qual que é o recurso cabível? No caso do... Deixa eu ver o jeito que eu escrevi sursi aqui. No caso do sursi, é o recurso de apelação, porque contra a sentença vai caber uma apelação. Então, na apelação, eu peço a concessão do sursi. Eu provo os requisitos subjetivos e objetivos e peço o sursi. No caso de não concessão de livramento condicional, cabe o quê? Um agravo em execução, já que já existe sentença e quem vai deferir ou não o meu livramento condicional é o juiz da execução. Então, nesse caso, a última diferença é essa daqui. Vai caber em sede de agravo em execução, que é um recurso diferente aqui, porque atinge pessoas diferentes. Requisitos do livramento condicional. Pensem naquela pessoa que já está cumprindo pena e não vê a hora, já está lá riscando o calendário, não vê a hora de sair do cárcere. Vamos ver quais são os requisitos. Primeiro requisito objetivo. Diz respeito
ao tempo da pena que ele já cumpriu e também se ele reparou o dano, salvo impossibilidade. Aí os requisitos objetivos são esse aqui. Condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Qualquer um que for condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos pode requerer esse benefício aqui. Posso somar várias penas que tiver, professora, para dar os 2 anos? Pode sim, mas vejam que é igual ou superior. Pode ser aqui, começando com 2 anos, indo até 20 anos, 30 anos, 40 anos de reclusão. Aqui não tem limite máximo, nós estamos falando de limite mínimo. Por quê? Menos que isso, capaz de caber aqui um sursi, capaz de caber uma restritiva, mas para ter livramento condicional, acima de 2 anos. B, tenha reparado, eu só coloquei reparado aqui, né? Tenha reparado o dano, né, que ele causou, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo. Aí eu coloquei depois, peraí que esse texto ficou meio maluquinho. Tenha reparado o dano, salvo efetiva impossibilidade de fazer, né? Nessa hora, o juiz da execução vai olhar ali para o condenado, vai verificar, você reparou o dano? Você devolveu o produto do ilícito? Você indenizou a vítima? Aí ele vai aferir, nesse caso, se a pessoa faz jus ou não, salvo impossibilidade de fazer. Aí, a parte principal aqui que a gente precisa guardar, que é o tempo do cumprimento de pena. Quanto tempo ele já cumpriu de pena? Isso vai variar a partir do crime que ele cometeu. Que crime que esse cidadão de bem aqui cometeu, né? Se for uma pessoa aqui não reincidente em crime doloso e ele tiver bons antecedentes, vamos lembrar o que é isso? Ele pode ser reincidente em crime culposo. Pode ter tido ali duas lesões corporais culposas anteriores, com condenação transitada em julgado, qualquer crime culposo. Mas doloso não, tem que ser o primeiro, né? Vamos pensar assim. E ele tem que ter bons antecedentes. Quanto tempo ele precisa cumprir? Presta atenção aqui, ó. Mais de 1/3 da pena. Mais de 1/3 da pena. Vamos pensar numa pena de 9 anos, já tem que ter passado dos 3 anos de cumprimento de pena. Então, quando a lei fala em mais de 1/3, vamos lembrar que ele já tem que ter passado a marca do 1/3, né? A lei ela é bem contundente falar que ele precisa cumprir mais de 1/3 da pena. Esse aqui é o prazo mínimo para se conceder o livramento condicional. Quando ele não for reincidente em doloso, tiver bons antecedentes. Vamos para o próximo aqui. E se ele for reincidente em crime doloso? É a segunda vez que ele bate na porta do judiciário por ter cometido um crime com dolo. Vamos lembrar o que é dolo? Vontade e consciência de praticar o ilícito penal. É a segunda vez que ele bate lá. Então, nesse caso, para ele fazer jus ao benefício, ele precisa já ter cumprido mais da metade da pena. Cumpriu mais da metade da pena, aí ele já começa a ter, se ele for reincidente em doloso, né? Ele já tem o requisito objetivo aqui, mais da metade da pena. Porém, a gente tem que verificar, além aqui ele está falando reincidente em doloso. Aqui nós vamos ter um terceiro requisito que a gente tem que prestar atenção, ó. Vejam que nesses dois primeiros casos, deixa eu colocar tudo numa folhinha só para a gente comparar. Nesses dois primeiros casos, para dar o livramento condicional, o legislador pensou na vida pregressa da pessoa, né? Em um ele está falando assim, eu vou dar o livramento a partir do cumprimento de 1/3 da pena, se ele não for reincidente em crime doloso, vai olhar para trás na vida da pessoa. No segundo requisito, também,
ele vai olhar os antecedentes da pessoa, ele vai olhar para trás e vai ver, será que ele é reincidente em crime doloso? Vejam que das duas vezes, das duas formas aqui do requisito objetivo, o legislador está preocupado com a vida anterior. Nesse terceiro aqui, ele vai tornar mais difícil esse benefício se esse condenado pelo crime que ele está cumprindo pena, se for um crime hediondo ou equiparado hediondo. Vamos lembrar? O que é crime hediondo? São os crimes que estão relacionados lá na Lei 8.072 de 1990. É essa leizinha? Vamos lá já. Rol taxativo, né? Crime hediondo, quando a gente fala em crime hediondo, pessoal, para a gente lembrar, significa crimes odiosos, crimes que causam repulsa. E como que eu sei que um crime é hediondo ou não? Nesse caso, o legislador vai escolher os crimes que ele entende ser hediondos e vai colocar na lei como hediondo. Qual lei? A Lei 8.072 de 90. Então, ele vai lá e vai colocar na lei, vai estar lá, estupro, roubo circunstanciado, enfim, ele vai escolher os crimes que ele entende como hediondo, por quê? Para piorar o tratamento dessas pessoas, para que eles tenham uma pena mais rígida. Estão lá na lei dos crimes hediondos, lei 8.072. E quando eu falo de crimes equiparados a hediondos, significa o mesmo tratamento que eu vou dar para os crimes classificados como hediondos, eu também vou dar para esses crimes. E quais são esses? É o TTT, tráfico, tortura e terrorismo. Nos crimes hediondos e nos crimes equiparados, nós vamos dar um tratamento pior. O legislador constituinte fala mandado constitucional de criminalização, ou seja, piora a vida dessas pessoas que cometem esses crimes que assolam toda uma sociedade. Mas aí o legislador lá na hora de fazer esse tipo de livramento condicional, ele também colocou o tráfico de pessoas. Então, as pessoas que cometem crimes hediondos, que está na Lei 8.072, equiparados, e mais o tráfico de pessoas, e que não estão nessas duas listas aqui, o que vai acontecer? A pena para eles cumprirem, para poder ter o benefício do livramento condicional, são mais de 2/3. Então, está quase acabando o cumprimento da pena para eles fazerem jus a esse benefício. E tem uma observação importante aqui. Se essas pessoas forem reincidentes nesses crimes aqui, é a segunda vez que ele está preso por tráfico de drogas, é a segunda vez que ele está preso por homicídio doloso, enfim, eles não vão ter o benefício do livramento condicional. Então, vedado para eles aqui o livramento condicional, se ele for reincidente específico. Reincidente específico em crimes dolosos ou equiparados. Então, quais são os requisitos aqui que eu vou ter? Se for não reincidente em doloso, ele vai ter o livramento condicional com 1/3 de pena cumprida. Se ele for reincidente em doloso, mais da metade. E aí, a gente precisa ver que doloso que é esse. Se for reincidente específico nos crimes de tráfico, tortura, terrorismo, crime hediondo, tráfico de pessoas, ele não faz jus ao benefício. É claro que a OAB, né, pessoal, dentro desses requisitos aqui, ela vai jogar um reincidente específico em doloso equiparado aqui, né, que é a exceção da lei. Vamos continuar nossa caminhada aqui no livramento condicional. Requisitos subjetivos. E esses requisitos subjetivos, eles tiveram uma alteração no pacote anticrime. Então, eu já estou trazendo para vocês a redação nova dele. Quais são os requisitos subjetivos que o réu precisa fazer jus para poder ser garantido o benefício? Primeiro, bom comportamento durante a execução da pena. Ele tem que ter, não pode ter contra ele, pessoal, nenhuma falta, né?
para emitir o atestado de bom comportamento vai ser o diretor do presídio. É ele que vai dizer se a pessoa tem bom comportamento. E o que é ter bom comportamento? É não ter nenhuma falta administrativa, né? E se tiver, ainda que a falta não possa ser falta grave. Falta grave que está lá na Lei de Execuções Penais, lá na LEP, o que são faltas graves. Vamos lá, rapidinho. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, porque a falta grave, pessoal, ela também está determinada na lei como falta grave. A pessoa não pode ter tido nenhuma falta grave no período de 12 meses. Opa! Então, eu já estou na LEP aqui, deixa eu colocar o que é falta grave. Aqui. Falta grave. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que, olha lá, incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, é aquele que começa a rebelião. Esse daí comete falta grave. 2, que tenta fugir. 3, possui indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outro. Ele está lá guardando uma arma lá dentro, debaixo, uma faquinha, debaixo do móvel dele lá, do colchão, do travesseiro. Ele tem um tubo de caneta que ele ficou serrando lá e virou uma lança. Qualquer instrumento capaz de ofender a integridade física de outra pessoa que foi encontrado em poder do preso constitui falta grave. Provoca um acidente de trabalho, ela joga um balde de água lá no chão para alguém ir lá e tomar um tombo dentro da cozinha, enfim. Descumprir no regime aberto as condições impostas, inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39, tiver em posse telefone celular, aparelho, rádio, recusar-se a submeter a identificação de perfil genético. Tudo isso daqui é falta grave. Voltando lá para os nossos requisitos, se a pessoa eu coloquei lá falta grave justamente para mostrar para vocês que tem que estar definido na lei que é falta grave, né? A gente tem que lembrar do princípio da legalidade. Voltando aqui. Então, se a pessoa cometeu alguma falta grave nesses últimos 12 meses, né, nos 12 meses anteriores à concessão do benefício, ele fica aqui no requisito subjetivo, não vai ter como para ir para lá. Então, 3, bom desempenho no trabalho que foi atribuído. Se ele teve, né, o benefício de trabalhar durante a execução da pena, ele tem que ter tido um bom desempenho. Vejam que o legislador aqui, ele está preocupado se a pessoa cumpriu a pena devidamente, se ela não subverteu a ordem do presídio, se tudo que mandavam ele fazer, se ele fazia, assim ele vai ter benefício, né? Faça uma boa execução de pena que eu vou progressivamente te deixar na rua, mas você tem que colaborar aqui. Não pensar numa pessoa que não cumpriu nada, não quis saber de nada, ele só não vai ter o benefício. Os benefícios que são a antecipação da liberdade, mas não quer dizer que ele vai cumprir uma pena a mais do que foi sentenciado pelo juiz. E aqui, para a pessoa poder ir para a rua, esse requisito aqui foi muito mal feito, olha só. Aptidão para promover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Olha só, não está dizendo que ele tem que ter um trabalho honesto, garantido lá fora, não está querendo dizer que ele vai trabalhar, só está querendo dizer que ele é apto. Você é apto para a hora que você sair daqui, você ter um trabalho honesto? Sim, então tem esse requisito. Aptidão não quer dizer nada, né? Aptidão quer dizer, você consegue trabalhar, mas não está obrigando ele a trabalhar. Esse requisito, então, aqui foi meio floreando aqui a nossa legislação. E ele veio com o pacote anticrime. E, por fim, condenado por crime doloso,
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Condições pessoais que façam presumir. Poxa, né? Aqui o juiz vai ter que dar uma de mãe de Ná, né? Para ele poder presumir que uma pessoa não vai voltar a delinquir, né, gente? Vocês que estão assistindo a aula aí, como que a gente presume que alguém não vai cometer crime, né? É difícil, né? A gente não pode falar nem da nossa sombra, né? Como que eu posso dizer que alguém não vai cometer crime? Mas o que faz presumir que a pessoa não vai cometer um crime, né? Olha para trás lá, será que ele está mostrando alguma regeneração? Ele passou obediente todo o cumprimento da pena? Ele não cometeu falta grave? Ele está atendendo a todos os requisitos legais? Então, eu presumo que ele continuará fazendo isso a hora que ele sair para a rua. É mais ou menos assim, né? A gente verifica que esses requisitos da lei que foram colocados aqui, eles são de difícil aplicação na prática. Porque como que a gente faz um prognóstico? O que virá lá na frente, né? É muito difícil, então, né? E se for passar pelo exame criminológico, que não é mais obrigatório, o criminológico ainda pode existir, né? Se o juiz o promotor pede, e daí o juiz defere, tendo fundamentos para isso, né? Mas, no geral, não preciso mais do criminológico. Mas, havendo o exame criminológico, quem que vai ser o psiquiatra que vai dizer assim, não, eu afirmo que essa pessoa não vai cometer crime? É difícil, né? A gente não consegue prever que qualquer pessoa pode cometer crime, né? Ainda mais essa pessoa que está lá no sistema penitenciário. Depois, essa soma das penas aqui, eu estou indo na sequência da lei, porém, para conseguir o benefício lá no início, né? Então, esse soma das penas aqui, ele tem que vir logo aqui em cima. Deixa eu voltar aqui para o requisito. Faz parte de um dos requisitos objetivos, né? Olha só, lembra que eu falei que o condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos? Eu posso somar as penas para isso, né? Então, deixa eu colocar aqui para ficar mais congruente. As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento. A pessoa pode ter aqui quatro condenações por furto em concurso material. Então, somam-se as 4 penas, aí ficam 4 anos. Se fosse aferir uma por uma, ele não ia ter um dos requisitos aqui, que é pelo menos 2 anos. Então, nesse caso, somam-se as penas. Vamos voltar ali. Especificação das condições. A sentença especificará as condições a que fica subordinado o livramento, né? Vamos dizer assim, quais são as condições, nós vamos já falar quais são as condições obrigatórias e facultativas, né? Mas aqui eu preciso da sentença especificando quais são as condições. E por quê? Porque se essa pessoa não cumprir essas condições, ela vai voltar ao cárcere. Para que ela, então, cumpra, ela tem que ter ciência. E, gente, como acontece isso na prática, né? A pessoa, ela sai num livramento, pode ser provisório ou pode ser condicional, e simplesmente ele não sabe o que ele tem que fazer lá fora. Está dizendo assim, você precisa comparecer mensalmente em juízo, mas ele não faz ideia que ele precisa ir. Imaginem só uma situação em que um preso foi liberado, era para ter tido audiência admonitória com o juiz, para o juiz explicar as condições, não teve, simplesmente vai lá no cartório e a pessoa faz assim para ele, assina aqui, aí ele vai lá e carimba o dedo. Ó, o senhor está em livramento condicional, explica para ele, ele não entende nada. E aí, no próximo mês, quando ele deveria ir lá assinar, ele não vai. Aí, como a justiça é lenta, os processos, os despachos, eles demoram para subir para o juiz. Quando vai ver,
Passaram-se 6 meses, a pessoa não apareceu lá nenhuma vez. Nesse caso, ele vai ter uma revogação do benefício. Mas vejam, ele nem sabia o que ele tinha que fazer. Então, daí a importância de existir a especificação das condições. E tem mais um outro fator. Geralmente, os advogados, geralmente a advocacia, ela atua de forma mais incisiva até a hora que transita em julgado. A parte da execução, geralmente, primeiro que... Desculpa, pessoal. Primeiro que o convênio da assistência judiciária atua pouco nessa fase de execução. E a clientela do direito criminal ela é muito pobre. O certo seria que essa pessoa que está cumprindo o livramento condicional, ela tivesse... Desculpa, deixei aqui ligado. Ela tivesse aqui a orientação de um advogado para dizer para ele, para traduzir uma sentença para ele, né? Então, a sentença está especificando as condições, mas será que essa pessoa sozinha, ela tem discernimento para entender o que está escrito lá? Muitas vezes não, né? Então, o certo seria ela ser orientada de forma correta, precisa, né? Para que ela possa cumprir as condições do livramento. E vamos lá, então. Quais são essas condições, né? Essas condições para que ele antecipe a liberdade dele. O que ele tem que fazer aqui fora? Primeiro, e isso está lá na Lei de Execuções Penais, né? Obter uma ocupação lícita dentro do prazo fixado pelo juiz. Ele precisa sair e arrumar um trabalho especificando o prazo. Quando o juiz for especificar esse prazo, pessoal, ele tem que estar atento à situação do mercado de trabalho. Às vezes a pessoa é uma pessoa analfabeta, sem qualificação. Como que o juiz vai querer que ele arrume um emprego assim, né, de toque de caixa? Então, ele precisa analisar conforme o caso concreto aqui. Tem que arrumar ocupação lícita? Sim. Qual período? E se não arrumar? Se a pessoa tiver alguma justificativa, né, não vai revogar o benefício, porque, imagina, agora depois dessa quarentena, então, como que vai ficar a situação do trabalhador qualificado e ficha limpa? Imagina o egresso do sistema penitenciário, né? Aí é mais difícil. Quem está em liberdade condicional ainda, muito mais. Então, a lei sempre tem que se adequar à realidade do povo, né? A realidade das pessoas, a realidade que nós estamos vivendo. Então, uma das condições é ter trabalho, arrumar uma ocupação, né? O trabalho, ele enobrece, o trabalho, ele dá dignidade para as pessoas. B, esse aqui é uma condição obrigatória do livramento. Comparecimento periódico em juízo para justificar suas atividades. Aqui esse periódico aqui não precisa ser mensal, né? Não precisa ser mensal. Ele precisa ser por um período determinado para o juiz. Pode ser menos que um mês ou pode ser mais que um mês. O juiz pode dizer assim, olha, eu quero você quinzenalmente aqui, assinando o livro e dizendo o que você está fazendo, o que você está fazendo na sua vida. Ou pode dizer, ó, cada 2 meses você vem assinar. O juiz que vai estabelecer as condições, né? Se ele faltar lá no período, revoga o benefício. Depois, ele não pode se mudar da comarca sem autorização do juízo das condições, o juízo das execuções. Vou mudar, fui despejado, nosso cliente foi despejado, coitado, não tem para onde ir. Precisa fazer uma petição, ele precisa ir lá no cartório, vai explicar, ó, vou ter que mudar, não vou ficar mais nessa comarca, agora vou morar em tal lugar. Nesse caso, né, o juiz vai subir lá para o juiz deferir, né? Ele, na verdade, tinha que ser um controle prévio, né? Ele avisa que vai mudar, mas na realidade, né, não é bem assim que acontece, né? Geralmente eles mudam e o que acontece aqui? Se chegou ao conhecimento do juiz que ele mudou e não avisou, também nesse caso vai ter uma violação da condicional. Claro que o juiz vai avaliar à luz do caso concreto aqui se ele vai revogar ou não.
as causas facultativas aqui, as condições facultativas, ou seja, aqui o juiz, ele pode estabelecer, né, e pode criar até outras condições. Quais são essas? Essas são as trazidas pela lei. Não mudar de residência sem comunicação ao juiz e a autoridade incumbida da observação cautelar de profissão. Então, é a mesma condição de cima aqui, dizendo, olha, se você mudar, avisa aqui que você está mudando. Recolher-se a habitação em hora fixada. O juiz também pode estabelecer essa condição aqui, não é obrigatória, mas ele pode estabelecer. E outra, não frequentar determinados lugares. Para sintetizar, condições obrigatórias que o preso precisa ter, né? Quais são as condições obrigatórias? Ele precisa trabalhar aqui fora, ele precisa comparecer lá no juízo para justificar as comarcas, não pode sumir. Ele tem que dizer onde ele está, ele tem que dizer qual que é o lugar que ele tem habitação. E se ele for mudar, ele precisa avisar previamente, ele precisa de uma autorização para se mudar. Essas são as condições obrigatórias. Condições facultativas, o juiz pode pôr ou não na sentença. Fixar o horário dessa pessoa voltar para casa, determinar quais lugares ela não pode ir, até por um controle, né? Um controle dele não voltar a delinquir, né? E pode colocar outras condições também, né? Limitar final de semana, pode pedir para fazer algum serviço, ordenar, né? Mandar. O juiz não pede, o juiz manda algum outro tipo de serviço. A parte mais importante aqui do nosso estudo, que é a revogação desse benefício, revogação do livramento. Nós vamos ter revogação obrigatória e a revogação facultativa. Na obrigatória, se o liberado, aquela pessoa que está tendo benefício, venha a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível. Olha só. O que acontece? Ele está lá cumprindo em pleno gozo da liberdade condicional dele, mas sobrevém um processo. O que vai acontecer? Simples. Se esse processo que ele foi condenado durante o período que ele está em livramento condicional, se a conduta praticada foi antes do cumprimento, foi antes do início do livramento condicional, vai ter uma consequência. Se for durante o livramento condicional, vai ter outra consequência. Então, aqui vai estar dizendo o seguinte, ó, teve uma nova condenação, todo mundo até arrepia lá, porque feriu o condicional. Se for crime cometido durante a vigência do benefício, vai ser pior para ele, porque isso aqui significa traição do juízo. O juízo confiou, né? Traição pressupõe uma confiança. Ele traiu a confiança do juízo. Então, qual que vai ser a punição disso? Ele vai voltar para o cárcere e não vai ser contabilizado, não será contabilizada na pena o tempo do livramento. Pensar que ele ficou 2 anos na rua em livramento condicional e nesses 2 anos ele praticou um crime, foi condenado, volta, vai cumprir a nova condenação somado ao tempo que faltava cumprir. E se o crime for anterior? Veio a condenação, mas o crime foi anterior, então ele, nesse caso, não traiu o juízo. Por quê? Não foi durante o livramento condicional. Ele não traiu o juízo, então será contabilizado. Ele vai voltar, vai acabar o livramento condicional, porém o período que ele ficou aqui fora será contabilizado. Então vamos fazer uma continha aqui. Vamos supor que
No livramento condicional, faltavam 3 anos e sobreveio uma condenação de 7 anos. Então, vai restar cumprir e volta, né? E resta cumprir 10 anos. Porque eu vou somar 3 mais 7, porque ele traiu o juízo. Nesse segundo caso aqui, quando o crime foi anterior, faltavam 3 anos, dos quais ele cumpriu 2. E sobreveio cumpriu 2 em livramento, né? Livramento. E sobreveio uma condenação de 7 anos. Quanto tempo falta ele cumprir? Então, ele vai cumprir 8. Porque eu vou somar 1 ano que restava ele cumprir, 1 mais a nova condenação, 7 anos. Foi clara? Então, vejam a diferença aqui se o crime for anterior e se o crime foi durante a vigência do benefício. Onde que nós vamos achar isso? Onde? Aqui, ó. Nos efeitos. Deixa eu ir para baixo aqui. Efeitos, né? Se a revogação resulta de condenação por outro crime anterior aqui, não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado. Aqui é o efeito da revogação que vai estar lá na lei. Então, é por isso, pessoal, e é por isso aqui que o preso não gosta de livramento condicional. Por quê? Se acontecer uma condenação ali após ele sair em livramento condicional, ele perde o período que ele teve fora. Ele volta e tem que cumprir tudo de novo. Causas de revogação facultativa. Se o liberado deixa de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, vamos lembrar lá das facultativas, qual que é? O juiz, ele colocou que ele precisava chegar num horário determinado em casa, não frequentar determinados lugares, enfim, se ele não cumprir qualquer dessas revogações facultativas, ele pode ser recolhido ao cárcere. Lembrando que o tempo que ele ficou fora aqui, como ele não cometeu um crime durante o período que ele estava fora, ele não traiu o juízo. Então, nesse caso, a pena vai ser contabilizado o período que ele teve fora. Ou for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade. Ele foi condenado aqui por uma prisão simples, uma contravenção penal ou pena de multa, a revogação é facultativa, vai ficar a critério do juiz. Outra coisa interessante é a suspensão do período de prova. Lembrando que o período de prova é aquele período que ele vai estar do lado de fora, cumprindo as condições que o juiz estabeleceu. Praticada pelo liberado nova infração penal, aqui não foi condenação, aqui foi prática. Praticou nova condenação, nova infração penal. Então, aqui vai vigiar o princípio da presunção de inocência. Ainda vai se verificar se ele vai ser culpado ou não. E que tipo de infração é essa? Mas, juiz da execução chegou ao conhecimento dele que teve uma nova prática de alguma infração penal, o que o juiz tem que fazer? O juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvindo o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final. Então, cometeu outro crime, teve a prática, recolhe você aqui para o estabelecimento prisional, vamos terminar de cumprir sua pena aqui, vamos ver quanto tempo você ficou suspenso. Sobreveio a condenação.
o crime foi após o juramento lá do livramento condicional, você traiu o livramento condicional, não computa o tempo que você estava fora. Soma essa nova condenação aqui. Então, o juiz vai suspender o livramento condicional até que se faça essa averiguação dessa nova infração aqui. Vejam que livramento condicional ele é mais pesado, ele é mais rigoroso do que o próprio sursi, né? O sursi é mais simples. Prorrogação do período de prova. Então, eu tenho a suspensão e aqui a prorrogação. Na prorrogação, ó, considera-se prorrogado o período de prova se, ao término, o agente estiver sendo processado por crime cometido em sua vigência. O juiz, vamos pensar que nesse caso aqui o juiz não chegou a suspender, porque a suspensão, ela é faculdade do juiz, facultativo do juiz. Geralmente suspende quando for crime grave. Vamos pensar que o juiz não suspendeu, porém ele vai prorrogar. Era para a pessoa, faltavam 3 anos para a pessoa cumprir, porém a pessoa cumpriu bonitinho, era para ver a extinção da pena, né? Não, como ele cometeu um outro crime, vamos prorrogar esse período de prova até saber qual foi a decisão lá no outro juízo pelo novo crime. Se da nova ação penal houver condenação à pena privativa de liberdade, o juiz decretará a revogação do benefício. Ferrou, vai ter que cumprir tudo de novo. Esquece o livramento, só passou um tempo na rua só, mas ele tem pena a cumprir. Se a condenação for a outra espécie de pena, multa, conversão em restritivas ou prisão simples, né? Foi no caso de uma contravenção penal, a revogação se mostra facultativa, ou seja, o juiz vai revogar o livramento condicional à luz do caso concreto, se ele achar que é a melhor medida. Caso o réu venha a ser absolvido, o juiz decreta a extinção da pena. É o que é o melhor dos mundos aqui. Passou pelo período de prova, não houve revogação, o juiz decreta a extinção da pena, não deve mais nada ali para a sociedade, extinguiu a pena após o livramento condicional. Efeitos dessa revogação, quais são os efeitos? Não poderá ser novamente concedido, revogou uma vez o livramento condicional, não concede mais para aquela pessoa por aquele crime que ele praticou. Ele está cumprindo pena por roubo. Cumprindo pena por roubo, ele não é reincidente, ele tem bons antecedentes, ele está cometendo por roubo. Foi condenado a uma pena de 18 anos. Aí cumpriu os primeiros 6 anos. O juiz, então, libera ele em livramento condicional. Ele vai, então, ficar em livramento condicional por mais 12 anos, né? Se ele não cumpriu os requisitos da liberdade condicional e foi recolhido, ele vai cumprir mais 12 anos. E esses 12 anos dessa pena, ele não recebe outro livramento condicional, mesmo preenchendo os requisitos de tempo, né? Por esse não, porque ele teve uma revogação do benefício. Não se desconta da pena, não se desconta na pena o tempo que esteve solto condenado. Essa é a pior pena aqui para eles, né? Porque o tempo que ele esteve solto não vai ter esse desconto de pena. Então, vamos pensar nesse caso aqui, da pessoa que foi condenada a 18 anos, ficou 6 anos, aí o juiz ficou presa 6 anos, o juiz deu o livramento condicional. Ficou mais 2 anos na rua, faltavam 10 anos de período de prova. Se ele furou condicional, voltou, ele vai cumprir mais 12 anos. Ele vai cumprir mais 12 anos de pena. O tempo que ele ficou fora não computará. Se a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício, se desconta na pena o tempo que esteve solto condenado. Esse não contar de tempo de livramento condicional só quando trai o juízo da execução. Só quando ele sai no benefício e comete outro crime. Caso contrário, se o crime for anterior, o tempo que ele teve solto será contabilizado. É esse que está falando aqui dos efeitos da revogação do livramento condicional.
Por isso que nenhum preso quer saber de livramento condicional, eles querem só progressão de crime, progressão de regime, porque pena progredida é pena cumprida, não tem essa de voltar sem ter pago nada, né? Extinção. O juiz não poderá declarar a extinção da pena enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responder o liberado por crime cometido na vigência do livramento. Se até o término do livramento não é se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. O que quer dizer aqui? Está querendo dizer o seguinte: para o juiz extinguir a pena da pessoa, ele não pode. Desculpa, gente. Para o juiz extinguir a pena da pessoa, ele não pode estar sendo processado por outro crime, porque se tiver, o juiz tem que prorrogar o período de prova para saber qual vai ser o destino daquela pessoa, o que vai desenrolar o processo. Se sobrevier uma nova condenação, se ele vai ser absolvido. Então, o juiz precisa saber, né, se tiver uma nova condenação, se tiver um novo processo, o juiz precisa aguardar qual que vai ser a decisão do novo processo para poder extinguir a pena desse crime aqui, que ele está cumprindo o livramento condicional. Ótimo. E aí ele vai tomar a decisão dele, se extingue o benefício, ou se o crime for anterior, não vai extinguir o benefício, ele precisa saber qual que vai ser a decisão do outro processo. 2. Se até o término do livramento ele não for revogado, a pessoa cumpriu tudo direitinho, não cometeu outro crime, cumpriu direitinho, arrumou um emprego, trabalhou, que é o que via de regra tem que acontecer, né? Trabalhou, avisou quando ele fosse mudar, ou não mudou, todo mês ia lá assinar o livro, cumpriu tudo certinho, extingue a pena. Em vez dele estar no cárcere, faltou 12 anos, ele passou 12 anos direitinho cumprindo as determinações do juízo, acabou. Extingue a punibilidade dessa pessoa, mesmo ele não estando no cárcere, porque ele cumpriu em liberdade condicional. Por fim, deixa eu prosseguir aqui, pessoal, para a gente já encerrar. Aí eu já abro as perguntas de vocês, tá? Execução provisória. A gente está estudando até agora pensando no livramento condicional daquele preso condenado. Mas vamos pensar que o julgamento demore, que exista uma demora no julgamento. Se a pessoa já fizer jus ao livramento condicional, mesmo ela não tendo ainda uma sentença definitiva, eu só tenho até agora a pena em abstrato, não tenho sentença definitiva, ou eu só tenho uma sentença de primeiro grau, ainda está em recurso, se a pessoa fizer jus aos requisitos estando em prisão provisória, ela também pode sair em livramento condicional. Então, como é um benefício, ele tem que ser estendido tanto ao preso provisório, tanto ao preso provisório como ao preso condenado. Livramento condicional. Vamos fazer um apanhadão geral, um resumo geral agora? Livramento condicional, então, é um benefício para as pessoas que estão cumprindo pena privativa de liberdade. Essa pena privativa de liberdade, ela tem que ser superior a 2 anos. Quando ela faz jus aos requisitos, vai depender da quantidade de pena e a vida pregressa dela. Lá fora, lá na rua, como dentro do cárcere, ela tem que mostrar um bom comportamento, né? Que é reflexo de que ela está querendo se ressocializar. A punição penal, né? Ela é progressiva, conforme a pessoa vai mostrando seu interesse de mudar e de se readequar à sociedade. Da mesma forma, a lei vai dar benefícios a ela. Porém, o legislador manda o seguinte recado: se você sair do cárcere, vai para a rua e voltar a cometer algum crime, você volta como se não tivesse saído. Você volta com um crédito aqui de pena te esperando. Se você, ao contrário, saiu do cárcere, se comportou direitinho, cumpriu as condições estabelecidas pelo juízo,
mostrou que realmente você quer mudar, você quer se ressocializar, o seu benefício vai ser a extinção da pena. É essa aqui, pessoal, em síntese, o nosso livramento condicional. Gente, eu falei mais que deputada e ninguém me interrompeu. Eu falei, gente, será que as meninas estão vivas? Será que elas caíram de costa com essa matéria? Meninas, me falem aqui. Alguma dúvida, alguma coisa aqui? Meninas e tem o Ezequiel também, poxa, não tem só meninas. Então, quando tem um gênero masculino, a gente tem que jogar tudo no masculino. Olha só que sacanagem. Meninos, tem alguém vivo aí? Essa é a primeira pergunta. Para mim, tudo ok, professora. 1, 2, 3, 4, 5 pessoinhas da nossa turma de... Eu acho que... Quem que tá faltando? Só a Ana. Acho que só, né? O que mais? Me ajudem. A Ana, a Carla tá aí. A Carla, a Ana... Eu não tô lembrando... Ah, tá, a Fernanda. Então, numa turma de 7, já tem 5 aí. Então, maravilha, gente. Eu tô com muita saudade de vocês, eu não aguento mais. Eu imagino que... Me digam, pessoal, como vocês estão? Vocês estão conseguindo entender a aula assim, dessa forma? Vocês acham que eu estou falando muito rápido? O que vocês acham? Me ajudem, gente. Para mim tá ótimo, professora. Tá bom, Gê? Tá. Para mim então, também, professora. Tá, então vamos fazer assim, então. Não tendo mais questionamentos, eu já esgotei o tema. Eu posso... Vocês querem que eu coloque esse conteúdo lá na aula, ou vocês querem que eu faça um ditado para vocês copiarem agora? O que vocês querem que eu faça? Aí eu nem faço intervalo, eu vou direto aqui. Eu prefiro que coloque lá no AVA, não sei as outras. Tá, eu vou colocar no AVA. Então agora eu ponho lá no AVA. Lu, Natália. Também prefiro que ponha lá. Obrigada. Tá. Já preparei aqui para vocês, vou colocar lá para vocês já. Ezequiel, Carla, Natália, vocês estão aí? Respondam. Meninos, Oi, Ezequiel. Olá, tudo bom? Você tá bem, meu bem? Tô bem, graças a Deus. Eu também prefiro no AVA. Tá, meu amor. Então eu vou encerrar por aqui hoje, vou colocar lá no AVA. Daqui uns 10 minutos já tá lá, tá bom? Combinados? Quem não fez meu exercício, faça, porque amanhã eu vou lá e vou atribuir a pontuação para vocês, tá? Carla, vai falar alguma coisa, meu bem? Bom dia, deixa eu te perguntar, a peça é para até que dia? Gente, a peça tá tudo suspensa. O que eu vou fazer? Quando voltarem as aulas, que está previsto para o dia 10 de maio, né? Voltamos às aulas. Aí eu falo para vocês assim, gente, eu vou dar um prazo de mais uma semana para vocês, tá? Eu não vou fazer vocês entregarem tudo no dia que voltar. Eu ainda vou dar um prazinho a mais para vocês. Fiquem tranquilos, tá bom? Então, aquela peça que a senhora professora. está dando, não precisa fazer por enquanto, né? Não, se quiser fazer e deixar em casa, pode fazer, pode ir fazendo e deixando. Mas eu não vou cobrar de uma vez a hora que vocês voltarem já trazer. Eu dou um prazinho a mais para vocês, tá bom? Fica tranquila, Carla. Luciana, quem ia falar mais alguma coisa? Era eu. Não, eu queria saber, assim, da peça também. Que quando a gente voltar, a gente podia estar tendo uma aula só da Claro. peça lá no laboratório. Eu acho que ficaria mais interessante. Não, é na sala de aula. O que eu vou fazer com vocês, Carla? Na próxima semana, eu vou dar aula sobre a peça que eu coloquei agora aí, que vocês ainda não tiveram aula. Se eu não me engano, na semana passada eu falei da última peça, tá gravada, mas essa nova eu ainda não coloquei. Mas daí na próxima semana eu falo da peça que tá lá para vocês, tá? Fica bom, tranquila, eu explico para vocês. E aí eu dou prazo, sempre vou dar prazo para vocês entregarem. E visita no fórum, esquece, né, gente? Por enquanto, esquece. Eu também vou dar prazo quando a gente retornar para que vocês vão ao fórum, tá? Não tem jeito. Com essa história não, é fato, né?
Com a pandemia, vocês não têm como irem ao fórum fazer visita, nem olhar processo, nem nada. Então, estou aqui para ajudar vocês, os prazos lá estão suspensos e está aqui igualzinho aqui para mim e para vocês, tá bom? Então, desejo para vocês ótima semana, façam a atividade quem não fez e daqui a pouco eu coloco lá no AVA para vocês essa nossa matéria de hoje de livramento condicional. Beleza? Obrigada, Beijão. professora. Obrigada Beijo. eu. Beijo para todos vocês.